No vídeo de hoje eu vou falar de algo muito suspeito no design. O que está por detrás da promessa de melhora da vida, dos produtos, dos serviços, da comunicação. E o que isso tem a ver com a palavra design. O objetivo desse canal aqui então é justamente abrir um espaço para que reflexões que vão além do nosso cotidiano de trabalho possam voltar a fazer parte dele. Por esse motivo eu venho trabalhando com diversas perspectivas e metodologias que nos ajudam um pouco mais a pensar sobre esses assuntos. A gente precisa se lembrar que o campo do design é intrinsecamente interdisciplinar na prática e por isso são muito bem-vindas as teorias capazes de dar conta dessa complexidade. Entre os muitos autores que nos ajudam nessa tarefa, Wilhelm Flusser é um deles. Você já deve ter visto alguns dos vídeos dele espalhados pelo meu canal. O bacana de Flusser é que ele foi um filósofo profundamente influenciado pelo Brasil. Ele viveu 30 anos por aqui, em São Paulo, e publicou inúmeros textos em jornais e revistas brasileiras. Ele também escreveu alguns ensaios muito interessantes sobre o design. E para o vídeo de hoje eu escolhi um ensaio chamado Sobre a Palavra Design, que pode ser encontrado nesse livrinho aqui que chama O Mundo Codificado. Então esse é um ótimo livro que tem uma compilação de diversos artigos sobre comunicação e design. A questão é que com ele, Flusser toca num aspecto muito incômodo, mas essencial do design. Uma coisa que todos nós talvez já saibamos, ou até a gente tem uma intuição sobre isso, mas a gente prefere ignorar. E ele faz isso, ele traz essa questão de um modo muito provocador. E aí Flusser começa o ensaio dando uma definição do modo como a gente encontra, a definição de design na maioria dos dicionários. Ele diz aqui que, como substantivo, a palavra design significa, entre outras coisas, propósito, plano, intenção, meta, forma, estrutura básica, esquema maligno e conspiração. E como verbo, ele vai indicar que a palavra significa simular, projetar, esquematizar, configurar, proceder de modo estratégico e tramar algo. Perceberam as palavrinhas esquema maligno, conspiração e tramar algo? O que segue daí é um jogo que ele vai fazer com o leitor. Por isso eu recomendo muito que vocês mesmos leiam o ensaio e tirem as suas próprias conclusões. A minha intenção aqui é só trazer à luz esse texto para vocês e colocar algumas questões para a gente pensar junto. Eu vou pescar aqui a questão que me interessa mais e que tem a ver com uma postura mais crítica em relação ao design e que possibilita que a gente pense para além do texto. A atitude crítica de Flusser começa pela afirmação que a palavra design ocorre num contexto de astúcia e fraudes. O designer é, portanto, um conspirador malicioso que se dedica a engendrar armadilhas. Mas aí vocês podem se perguntar, eu não faço isso. Eu passo o dia fazendo pesquisa, praticando empatia com os usuários, tendo ideias para melhorar aplicativos, serviços ou projetos gráficos. Como é que eu estou trabalhando com fraude e criação de armadilhas? Para entender isso melhor, a gente precisa entender que Flusser está olhando para o design de uma perspectiva um pouco mais ampla. O que interessa a ele é entender melhor os nossos tempos, ou seja, como que a gente vive hoje. E isso significa refletir sobre aquilo que é importante para a gente. Por isso que Flusser quer saber por que a gente usa tanto a palavra design hoje em dia. Não é uma pergunta interessante? Então, quando ele faz isso, ele busca uma resposta para uma questão que pode parecer banal como essas, mas que pode revelar uma coisa surpreendentemente não banal. A gente, por exemplo, já sabe mais ou menos que o design tem uma relação muito íntima com a técnica e com a arte. Mas Flusser vai mostrar pra gente que essa ligação que o design tem com essas palavras não é exatamente aquela que a gente imagina. E aí Flusser faz algo que é muito comum nele, Então, no pensamento dele, ele vai pensar a questão a contrapelo do senso comum. E como um bom pensador, ele vai além da banalidade do uso comum das palavras para fazer a gente refletir sobre questões mais profundas. Ele vai mostrar, por exemplo, que essas palavras significam, entre outras coisas, principalmente engano e malícia. Eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo o trecho em que ele explica isso melhor. A questão que eu quero trabalhar aqui e que Flusser nos mostra é que essas palavras todas, elas indicam uma mesma postura existencial em relação ao mundo. Arte, técnica e design são fundamentalmente artefatos
artifícios que têm como objetivo negar a natureza. E a negação da natureza é alcançada pela criação da cultura. E é dentro da cultura que a gente está livre das limitações impostas pela natureza física e biológica. A gente cria, por meio de artifícios, por meio da técnica, da arte, do design, uma espécie de uma segunda natureza que a gente pode chamar de cultura e que nos faz esquecer fundamentalmente da morte. E é somente nela que a gente se torna imortal. Como dizia o teórico da mídia Harry Pross, os símbolos vivem mais do que os homens. Então a cultura, ela nos permite sonhar com um mundo que vai muito além das limitações materiais da nossa própria natureza. Isso significa que por meio da técnica, da arte e do design, a gente passa a ser mais livre, ou seja, passamos a ser livres criadores. Isso acontece com mais intensidade, sobretudo, desde a Revolução Industrial, quando a palavra design passa a significar a sobreposição de arte e técnica, ou seja, ela se potencializa. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando um pouco melhor uma passagem desse ensaio aqui que vai falar sobre isso. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Mas vamos pensar agora sobre a Revolução Industrial. Vamos pensar uma vez como o mundo mudou desde aquela época. Imagina como a técnica e a ciência evoluíram e permitiram até que a gente chegasse à Lua. Existe alguma coisa que é mais artificial e cheia de design que um corpo flutuando no espaço? Pense uma vez nisso. O que é necessário para que alguém possa sobreviver num ambiente tão hostil quanto o espaço, em que absolutamente tudo precisa ser artificial? A questão central aqui é que o design nos faz assumir uma postura consciente de que nós somos construtores, somos criadores de mundo. Imagina quantas coisas são produzidas diariamente e quanto a gente interfere no mundo. Mas aí também existe um grande problema também para os valores da nossa existência. Todo esse poder e toda essa astúcia e malícia, toda essa artimanha e artificialidade, ela tem um alto custo para a gente. E qual é esse custo? A gente renuncia por meio do design a toda a verdade e autenticidade. E isso fica claro o mais tardar na morte. Não há nada mais autêntico e verdadeiro que a morte e não há nenhum artifício, nenhum design, nenhuma técnica, nenhuma arte que consiga superá-la. E cedo ou tarde, cada um de nós vai descobrir isso por conta própria. Enfim, eu não quero aqui deprimir ninguém com esse vídeo, mas eu acho que tem muita coisa aí para se pensar. Por isso, eu quero propor aqui uma reflexão mais próxima da gente, uma reflexão que tenha mais sentido prático para o nosso dia a dia. Para isso, eu proponho duas questões para a gente pensar para um próximo vídeo. A primeira, o que vocês acham? A malícia, fraudes e armadilhas nos produtos e serviços que são oferecidos pelo design atualmente? Segunda, vocês acham que os produtos e serviços que são produzidos em larga escala por designers são autênticos e verdadeiros com os seus usuários? Eu vou deixar aqui essas questões para reflexão e retomo elas no próximo vídeo com algumas das minhas próprias conclusões. Eu também recomendo que você veja os vídeos da playlist, que eu criei sobre Flusser e sobre o design. Então até mais e a gente se vê no próximo vídeo.